Boa noite, meus amigos, que me ouvem dominicalmente aqui através dessa mídia. Hoje estamos improvisadamente falando de um outro lugar que não do púlpito da nossa igreja. Estamos em reforma, estamos trabalhando para que possamos ter uma imagem melhor, um áudio melhor para os cultos. Queremos transmitir os cultos online, mas ao vivo. E para isso estamos investindo um bom montante de dinheiro para a gente poder fazer isso. Tanto o culto presencial vai ser online e vocês podem assistir das duas maneiras. Estamos também aproveitando esse período de pandemia para reformarmos o nosso templo. Vamos gastar um bom dinheiro nisso. Por isso eu apelo àqueles irmãos que ainda não são dizimistas, mas que também usufruem do dízimo dos seus outros irmãos, que participem conosco. Participem desta obra. Não queremos oferta para a construção. Queremos o dízimo, o dia a dia, o mês a mês da gente. Então, por favor, você que é membro da igreja, que na profissão de fé, quando se tornou membro, você prometeu contribuir com a igreja, participe deste momento. E nós vamos reformar o templo, o sistema de som. Então, nos ajudem nesta grande caminhada. Bom, então vamos começar o nosso momento. Sempre a gente começa com a leitura da Bíblia. E eu queria ler um texto que eu julgo extraordinário, em Êxodo, capítulo 3, aquele encontro de Deus com Moisés na sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Êxodo capítulo 3, que era o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho do sogro para o ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, que é o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça, de uma árvore ardente. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu-me: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Este encontro de Moisés mudou completamente a sua vida. O encontro que era antigamente mais tribal, ele conhecia pela sua mãe Jecobede. Desde criança ele foi criado com Jecobede, sendo príncipe do Egito, que esse Deus era um Deus vivo e verdadeiro. E Moisés cria nisso. Mas essa foi uma experiência assim que transformou completamente a vida de Moisés, porque foi um encontro não só informal, mas um encontro pessoal com Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por esta hora em que podemos ouvir a Tua palavra e que possamos ter esse encontro também genuíno, transformador, como Moisés teve. Que essa noite seja um momento revolucionário para a nossa vida, impactante para a nossa vida, e que nunca mais sejamos as mesmas pessoas depois deste encontro espiritual. Fala o nosso coração como Tu falaste a Moisés, através dos cânticos, da oração, sobretudo através da Tua palavra, Senhor, que a gente saia daqui completamente transformados e tenhamos uma semana diante da Tua glória, impactados, ó Deus, por este encontro. Em nome do Teu Filho Jesus, o Deus encarnado, é que nós oramos. Amém. Bom, gente, depois desse texto fantástico de Êxodo, do encontro de Moisés, de Deus com Moisés, de Moisés com Deus, vamos começar a cantar, vamos exaltar este Deus. Vamos transformar esse momento na sua casa, em que você está aí no carro, na casa, no sofá, transformar isso num momento de adoração. Vamos cantar. Alguns jovens cantam aqui, a gente canta junto, a gente interage mesmo que indiretamente. Tá bom? Vamos adorar a este grande eu sou. Eu sou o que sou, diz Deus a Moisés. Vamos cantar. Guardada no meu coração, pra
pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons de talento são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez.
Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, Olá, gente, vocês que estão participando do culto conosco, quero trazer uma palavrinha para vocês sobre o nosso sistema de arrecadação. Só os membros da nossa igreja é que participam desta hora. Se um dia você que é visitante vir aqui em nossa igreja, você não vai participar desta hora, sinto muito. Se você quiser participar, deve se tornar membro da igreja para saber como nós recebemos, como nós administramos os nossos bens. Claro que precisamos de dinheiro, ar-condicionado, secretaria, departamento, as pessoas que trabalham conosco, pastor, todos nós precisamos. E muitos irmãos têm sido fiéis à igreja, mesmo não se reunindo aqui fisicamente, têm sido fiéis à igreja. Mas percebemos que alguns irmãos gostam de dar dízimos ou ofertas na igreja. É a mesma coisa que se você der no banco ou então ligar para a secretaria da igreja. Então você é bem-vindo. Você que ainda não fez isso e que por alguma razão se sente constrangido em fazê-lo, pode ligar para a secretaria da igreja, algum presbítero, algum diácono, ele chegará até você. Mas faça isso, porque é um privilégio que Deus tem dado a gente, através desse dinheiro, servir a comunidade de Jaú. Deus te abençoe. Um bom culto. Bom, gente, nós já cantamos, já lemos a palavra, já oramos e agora é hora de ler a Bíblia. E quando lemos a Bíblia acontece um fenômeno extraordinário. Deus fala conosco. Eu quero ler para vocês o profeta Isaías no capítulo 6, dos versículos de 1 a 8. Isaías era um intelectual da corte. Deus também chama pessoas intelectuais, chama como Isaías um boiadeiro, um vaqueiro como Amós. Então Deus não tem limite, Ele que capacita o intelectual, capacita o indouto para pregar a sua palavra, para que o convencimento não venha da capacidade humana, mas venha do poder do Espírito Santo. Isaías está aqui, no capítulo 6. Vamos ver o que aconteceu. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar do templo se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías falando: vou morrer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que estão perdoados os teus pecados. E tocou nos seus lábios, e as suas iniquidades foram tiradas. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, somente Isaías era um homem que conhecia Deus, ele era um profeta, ou pelo menos estava sendo preparado para um profeta, seria um seminarista, talvez, preparado da religião dele, um homem, um jovem desejoso de servir a Deus, mas não tinha uma compreensão ainda experimental de Deus. Somente essa experiência, somente uma elevada compreensão de quem é Deus pode conduzir um ser humano como Isaías a uma vida sublime e santa.
Nota que a primeira coisa que os anjos disseram para Isaías, você está vendo essa glória aqui? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Somente essa compreensão é que pode conduzir o homem a uma vida sublime e santa. Olha, que coisa extraordinária. Quando o cristão ele é santo, no sentido de ter uma vida separada e eticamente parecida com Deus, ele não é santo por causa dele. É uma espécie de retroalimentação. Ele come da santidade de Deus e exala essa santidade de Deus no mundo. Isaías talvez não tivesse esse tipo de experiência, esse tipo de compreensão, essa teofania que poderia realmente, que pode conduzir um homem a uma vida sublime e santa. Sabe por que nós pecamos tanto? Porque a gente não tem a nitidez da visão da santidade de Deus. Só essa compreensão da santidade de Deus pode nos inibir, pode nos constranger diante do pecado. Porque às vezes escondemos os pecados que fazemos para os homens e não importamos que Deus os conheça e que nos veja praticando o pecado. É falta de compreensão da santidade de Deus. Porque quem já teve esse encontro, essa compreensão, muito mais do que uma razão intelectiva, muito mais do que uma acepção intelectual, ele teve uma compreensão, uma experiência mística no sentido cristão, com essa santidade, é que ele vive uma vida santa. A santidade de Deus quase que nos obriga a viver uma vida santa. Isaías nunca mais foi o mesmo. Se ele era um bom rapaz, ele se tornou santo. Se ele tinha uma vida com altos propósitos, ele tornou esses propósitos sublimes. Isaías já era crente, mas precisava ser impactado com a santidade do nome, com a sublimidade do nome de Deus. Coisa fantástica, extraordinária, não é mesmo? E mais, só uma compreensão dessa de Deus é que conduz o homem a uma adoração transcendente e que exalta a Deus. Isaías louvava, ele cantava, ele era judeu, mas ele nunca viu aquilo. Nunca viu uma espécie de adoração como aquela. E quando ele olhou aquilo, ele disse, gente, isso é grande demais para mim, isso vai me engolir. Tal é a beleza, tal a santidade, tal a perfeição desses atributos, isso é grande demais para mim. Então ele teve um momento de quebrantamento, de adoração, que ele nunca teve. Olha, gente, como a gente canta na igreja, canta em casa, canta no banheiro, e isso a coisa passa a ser uma rotina, um arroz com feijão para a gente. Mas quando você tem essa compreensão de Deus, a sua adoração fica diferente, ela fica transcendente e ela exalta a Deus. Então, essa adoração não é uma adoração só para a pessoa. Quando ela compreende essa santidade, quando ela tem compreensão da santidade de Deus e ele exalta a Deus com a sua santidade, ele começa a adorar também esse Deus de uma forma transcendente que exalta a Deus. Não exalta a sua voz, sua presença, sua performance. Não é isso. Exalta Deus. A nossa adoração tem que ter como foco Deus, não a voz bonita do fulano, do beltrano, do coral, do louvor, da guitarra, da bateria, mas Deus. É uma adoração como aquela que Jesus disse para a mulher do poço de Sicar, em Samaria, é uma adoração em espírito e em verdade. Mais ou menos aquela experiência que Paulo teve indo ao terceiro céu, que João teve lá em Patmos. Nós precisamos de ter elevada compreensão da santidade de Deus, para termos uma elevada exaltação e louvor a Deus que expande, que exibe, que espalha a beleza, a fama, os atributos e a glória de Deus. Isaías nunca mais adorou do mesmo jeito. Isso mudou completamente a sua história, mudou completamente o seu coração. Essa compreensão de Deus conduz o homem a uma adoração que transcende e exalta o mundo, porque exalta o próprio Deus no mundo. Como a gente adora a Deus? Como você tem adorado a Deus? Mecanicamente? Minimonicamente? Ou tem adorado de coração? A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Posso mudar isso dizendo, adorareis a Deus verdadeiramente quando o adorares de todo o coração. Com o coração quebrantado, contrito, cheio da compreensão da santidade e da glória deste Deus. Isso mudou completamente
a vida do profeta Isaías. Então estamos vendo que essa compreensão nova que Isaías teve de Deus é que levou, através da santidade de Deus, a buscar uma vida também sublime e santa. E quando ele reconhece essas coisas, entra no seu coração um outro tipo de adoração. Essa é a compreensão de Deus é que conduz a adoração de Isaías à transcendência, a exaltar a Deus. Disse que a adoração cristã não é mística, no sentido de ser guardada para si, ou gnóstica, mas ela é uma exaltação, uma adoração que se espalha pelo mundo, através da nossa vida, dos nossos gestos, da compreensão que temos de Deus. Isso espalha como um vírus abençoador, que traz não morte, mas traz vida. Então, essa elevada exaltação de Deus conduz também um homem a um perdão transformador. Quando Isaías compreende aquele momento de glória, de adoração, de santidade, ele diz: eu sou pecador. Mas Isaías sempre foi pecador, mas ele nunca viu o seu pecado tão nítido como estava naquela hora, tão candente como estava naquela hora. E ele se vê miserável, jogado no pó, desgraçado. Ele diz: eu era pecador, mas não sabia que eu era tanto. Não sabia que tinha tantas mazelas e podridão espiritual dentro de mim. E essa compreensão dessa santidade, dessa exaltação, leva Isaías a ter uma confissão tão profunda que ele nunca antes tivera. Isaías agora sente o perdão transformador. Muitos amigos e cristãos com os quais eu tenho aconselhado, eles dizem: olha, eu entendo que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo, porque a pessoa está sendo mais justa do que Deus. Está tentando dizer que o pecado machuca mais a Deus do que o próprio Deus dele, machuca mais ele mesmo do que o próprio Deus dele. Essa compreensão errônea do que significa o sangue de Cristo, que não só cobre pecados, mas desenraiza, arranca, tira, extirpa o pecado. Foi essa coisa que ele compreendeu Deus, é que ele compreendeu a si mesmo como miserável, mas encontrou lá nos pés da glória de Deus, naquele templo, naquele santuário, o perdão de Deus. A gente só compreende o perdão de Deus em profundidade quando a gente vai aos pés da cruz, quando a gente olha para Jesus, quando a gente compreende a obra de Cristo e experimenta, tem uma compreensão espiritual da obra de Cristo, é que sente que realmente Ele nos perdoou e nós não somos melhores do que Ele, então também temos que nos perdoar a nós mesmos. Isaías compreendeu essas coisas e ficou admirado e foi até os pés de Deus. Como também Maria Madalena foi aos pés de Cristo. Como Maria, irmã de Marta, foi aos pés de Cristo. E ali elas encontraram o quê? Graça, perdão, como aquela mulher prostituta foi aos pés de Cristo. Como tantos pecadores, como Santo Agostinho, foi aos pés de Cristo. Como Lutero, que tentou buscar perdão para si mesmo, subindo as escadarias, mandando que seus amigos o chibatassem, batessem nele com chicote, com chibata, e ele não conseguia ser perdoado, até que ele foi até a glória do Deus Santo e disse: eu estou aqui, Senhor. E a Bíblia diz que Deus tirou, lá do altar, o serafim tirou do altar uma brasa viva, que queimou os lábios de Isaías. É assim que Deus fez conosco em Cristo. Trouxe lá do Calvário o sangue mais vermelho do que a brasa para nos perdoar de todo o pecado. Essa compreensão leva o homem a esse perdão. Você já sentiu assim? Perdoado? Sai aliviado, lavado? Quem sabe você precisa de voltar lá para a cruz, lá para os pés da cruz do Calvário e ali encontrar perdão, graça, misericórdia e santificação. Então, essa compreensão elevada de Deus, de exaltação, conduz um perdão transformador, revolucionário. E mais ainda, essa compreensão elevada de Deus leva o pecador, conduz o pecador a ver a desgraça humana.
Porque ele só pode compreender a desgraça humana quando compreende a sua. Mas ele só pode compreender a sua quando compreende a santidade de Deus. Então Deus disse, eu tenho não só você, Isaías, era um pecador desgraçado, que precisou do meu perdão, mas há um monte de gente aí em Judá. E você pode levar este perdão. E ele diz, quem que há de ir por mim? Eu vejo como Deus olhando a humanidade, caindo aos bilhões, como estão morrendo agora com esse vírus da pandemia. Deus vê um vírus muito maior matando o homem, ele caindo aos borbotões, nos abismos do inferno. E Deus pergunta, quem que vai pregar a minha mensagem? Isaías, então, através dessa elevado perdão, ele vê a real compreensão da desgraça humana. Ele compreende a sua queda e vai compreender na carne a desgraça do outro. Ele recebe a alegria do perdão. Se ele, Isaías, que era um miserável pecador, recebeu o perdão, qualquer pessoa no mundo também poderia. Ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Olha o que Deus diz, quem há de ir por nós? A Trindade está falando. O Espírito Santo estava apelando ao coração de Isaías. O Filho estava apelando ao coração de Isaías. O Pai estava apelando ao coração de Isaías. Quem há de ir por nós? A Trindade clama, a Trindade desafia, a Trindade está chamando a igreja, movendo o nosso coração para irmos por Ele, a Trindade, falar do grande perdão de Deus, da glória deste Deus. Quem há de ir por nós? Só pode sentir isso, o desejo de ir, quem já sentiu o perdão. Não sei se você tem estado pensando sobre isso. Quantas pessoas estão clamando agora, nesta época, nos leitos, desesperadas, pelos celulares, estão procurando a gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. Não tenho podido atender gente no consultório, no escritório, mas eu vou lá e às vezes atendo esporadicamente, atendo no celular, o dia inteiro atendendo gente, dizendo, estou morrendo. Mas há um vírus maior que é o pecado, que leva o homem para o inferno. E só quem sente esse perdão gracioso de Deus é que é capaz de estender a mão e tirar aqueles que estão indo para as chamas do inferno. Essa compreensão elevada de Deus, essa compreensão elevada do perdão de Deus, levou Isaías a ter uma compreensão profunda da desgraça humana. Quem há de ir por nós? A Trindade está clamando. Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. A minha oração é que você ouça a Trindade clamar, que você tenha uma compreensão exata da dimensão e da grandeza de Deus e vá por aí anunciando o perdão de Deus. Gente, maravilhoso, que Deus nos mexa, nos mova, nos incomode, para que, como Isaías, possamos sair e se tornar, como Isaías, um profeta, um anunciador da palavra de Deus ao mundo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Muito bem, estamos terminando o nosso momento de celebração. Creio que foi importante para mim e para você ouvir essa palavra desafiadora do profeta Isaías. Eu espero ver você no próximo domingo, nesse mesmo caminho, nesse mesmo horário, por essa mídia. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana poderosa, cheia da glória de Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra que é viva, que transforma a gente, que mexe com a gente, que muda o destino, a história, os projetos, os propósitos da nossa vida. E agora, Deus, quando vamos dormir, que amanhã tenhamos uma segunda-feira cheia da glória do Deus que é santo, santo, santo. Em nome do teu Filho, nós oramos. Amém. Obrigado, gente, por falar com vocês e por vocês me ouvirem com paciência esse velho pregador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão profunda do Deus que é santo, 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 estejam com todos vocês e com todos aqueles que invocam o nome do Deus de Israel, o Deus da igreja sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite, gente. Deus abençoe. Até domingo que vem.